Daí ele vai dizer para o aparelho, funcione dessa maneira, porque o conteúdo no cilindro já é conhecido. E temos um outro termo que os senhores podem encontrar no manual, que é ajuste de ar limpo. Tá? Ele funciona basicamente para zerar os sensores, só para zerar os sensores do aparelho. E tem algumas situações, por exemplo, se eu tenho muita diferença de temperatura no ambiente, mas isso é para grandes temperaturas. Basicamente, quem vai utilizar mais essa função são empresas. Tá? No nosso caso, não vai, é apenas o ajuste e o teste de resposta. Falaremos agora sobre os sensores dos equipamentos. Sensor eletroquímico. Percebam pela imagem o funcionamento do sensor. Ele tem um reagente químico que vai entrar em contato com o produto, vai mudar a corrente elétrica que passa pelos eletrodos, informando o aparelho da presença do produto. Estes sensores são os de oxigênio, CO e H2S. O oxigênio temos o alarme baixo e o alto, 19,5% e 23,5% em porcentagem, e depois temos o CO e H2S, como já foi citado, em partes por milhão. No caso do CO, ele dispara com 40 ppm e o H2S com 8 ppm. Tudo isso é configurável, tá, pessoal? Tudo isso pode ser mudado dentro do aparelho. Por exemplo, pelas normas, até pouco tempo, o H2S havia o disparo com 10 ppm. Agora, pela nova norma mais rígida, dispara com 8 ppm. Por exemplo, o sensor de O2, ele detecta apenas oxigênio, que é 1/5 do ar respirável. Há que se ter alguns cuidados quanto a isso. Por exemplo, não utilizar o aparelho para tentar verificar a presença de outros gases no ambiente que não são detectáveis pelo aparelho. Eu não posso ter esse tipo de atitude. Eu posso colocar o operador em risco. Sensor catalítico. Percebam pela imagem que eu tenho ali duas cápsulas de referência. Uma referência 0, a outra é a cápsula que vai realizar realmente a queima desse gás ou vapor. E essa diferença na corrente elétrica que passa por essa bobina vai ser lida pelo aparelho. Os sensores catalíticos, eles identificam gases e vapores inflamáveis. Utiliza um gás como referência, geralmente o metano. Mas devido à diferença de faixa de inflamabilidade, deverá ser feita uma conversão para se saber o valor correto do que é lido pelo aparelho, certo? Isso não se utiliza, isso é utilizado para empresas que eles precisam realmente saber a quantidade, vão emitir relatórios sabendo realmente a quantidade de inflamabilidade no ar. Para nós, o que se usa? Tocou o primeiro alarme, eu saio do local, eu não fico no local. Temos aqui uma situação quanto aos inibidores e venenos para os sensores catalíticos. Os inibidores causam uma perda temporária da sensibilidade do sensor. Após um tempo, eles vão parar de funcionar, mas após um tempo exposto ao ar fresco, ele volta a operar normalmente. Temos aqui como exemplo o gás cloro, hidrocarbonetos halogenados como flúor, cloro, bromo e iodo, por exemplo, presentes em extintores Halon. E temos os venenos. Esses causam a inutilização permanente do sensor, compostos à base de silicone, enxofre e chumbo, como exemplo. Aqui temos uma referência à faixa de inflamabilidade. Vejam, aqui estamos o gás de referência da maioria dos detectores, que é o metano. A faixa de inflamabilidade dele vai de 5 a 15%. Tem gases que a inflamabilidade começa em 1,5%. Por exemplo, isso alteraria a leitura, mas ele fica numa faixa segura ainda assim. Se eu seguir o primeiro alarme, ele sempre ficará numa faixa segura. Percebam lá abaixo de 5% eu não tenho inflamabilidade, de 5 a 15% e acima de 15% também não vai haver inflamabilidade. Falando sobre um dado importante, aonde é o 100% do aparelho? O 100% do aparelho é quando eu atinjo os 5%, quando eu estou entrando na faixa de inflamabilidade. Isso é um dado importante. O aparelho, ele toca o alarme com 10% da faixa segura.
Então eu ainda tenho um bom caminho a percorrer até chegar nesse 100% do aparelho que estaria entrando ainda na faixa de inflamabilidade. Percebam como o aparelho é extremamente seguro, quando eu sei o que eu estou medindo. Quando ele atingir essa faixa de inflamabilidade e chegar ali nos 100% do aparelho, ele vai parar a medição, ele não vai dar valores para os senhores e vai informar na tela apenas um XXX. Isso é uma situação de risco, os senhores já estão na área inflamável. Nessa imagem eu trago alguns exemplos de faixas de inflamabilidade. Alguns dos senhores podem questionar, mas tem alguns gases que a faixa está bem abaixo ali, que o que interessa para nós é o limite baixo de inflamabilidade. Sim, mas como ele dispara com 10%, sempre, para a grande maioria, quase 100% dos gases, gases e vapores, ele vai disparar numa faixa segura. Por isso, utilizem sempre o primeiro alarme. Se ele tocar o primeiro alarme, a gente tem que se retirar do local. Percebam por essa imagem, por exemplo, em relação ao octano. Quando o sensor disparar os 10% do alarme, ou seja, o primeiro alarme, nós já estaremos em 50% da faixa de inflamabilidade do octano. Então, se eu esperar o segundo alarme do sensor, que dispara com 20%, eu já estarei na faixa inflamável. Isso torna-se um risco, por isso que eu digo, saiam no primeiro alarme. Ainda falando de sensores catalíticos, temos algumas situações, por exemplo, falso zero. Qual que é o problema? No caso de pouco oxigênio no ambiente, o sensor não vai conseguir detectar a inflamabilidade. Por isso que ele tem que ser utilizado com o auxílio de um sensor de O2. Que daí o sensor de O2 vai disparar e vai te falar, falta oxigênio no ambiente, o sensor catalítico não vai estar funcionando devidamente, trazendo um risco para o operador. Outra coisa que a gente deve ter cuidado é ao medir vapores provenientes de líquidos inflamáveis com ponto de fulgor acima de 38 graus. Por exemplo, querosene de aviação, diesel e biodiesel. Porque podemos estar aqui no ambiente frio, como agora, e ele não está emanando vapores. Com o decorrer do dia, em uma ocorrência, com, por exemplo, a incidência de raios solares sobre o produto, vai aquecendo e ele começa a entrar nessa temperatura e começa a emanar vapores. Por isso que eu faço a medição ali de manhã, numa ocorrência, por exemplo, não tem nada. Durante o desenvolver da ocorrência, acaba acontecendo essa geração de vapores. Aí os senhores vão dizer, não, mas eu medi, não tinha nada. Mas é porque o ambiente esquentou, ele atingiu os 38 graus de temperatura, começou a emanar vapores e houve uma inflamação desse produto. Temos agora algumas indicações de procedimentos. Por exemplo, sempre manuseie o aparelho quando de serviço. Isso não vai acarretar nenhum tipo de problema para o aparelho. Você não vai desconfigurar, a gente tem que perder esse medo de realmente mexer, de estar sempre trabalhando junto ao aparelho para que eu crie uma certa intimidade com ele e fique mais fácil de operar no caso de uma ocorrência. Caso o aparelho não seja utilizado, realizar o teste de resposta pelo menos uma vez ao mês. O teste de resposta é o seguinte, ele deve ser realizado toda vez que o aparelho sofreu uma queda, apesar da proteção dele contra impacto, mas o manual nos diz que deve ser realizado uma prevenção, né? Toda vez que ele sofreu uma queda, e se vocês utilizaram em uma ocorrência que houve um grande... que disparou o alarme, que foi realmente que haja o risco do sensor ter sido saturado, quando voltar ao quartel deve ser realizado esse teste de resposta. E caso não utilize o aparelho ou não haja realmente uma utilização efetiva do aparelho, pelo menos uma vez ao mês ele deve ser submetido ao teste de resposta. É muito importante então que quando adquirirem o aparelho, que o cilindro de ajuste esteja junto faça parte desse kit. Na ocorrência temos que ter alguns procedimentos básicos, por exemplo, colher o maior número de informações possível, identificar possíveis produtos existentes e seus riscos, estimando a evolução da cena. Por isso foi feita a referência que a gente tem que ter conhecimento de princípios físicos e químicos
a respeito de produtos, para que a gente possa ter uma ideia do que pode acontecer na cena, como ela pode evoluir, sempre realizar essa medição em níveis, no caso de espaços confinados verticais, verificar sempre se o operador tem treinamento com o aparelho, se ele tem afinidade com a utilização do aparelho. Quando dá entrada em algum local, o aparelho sempre vai com o operador. Então é feita a medição, desde o início da ocorrência, é feita a medição no redor e sempre com o aparelho já funcionando. Quando vai ser feita a entrada do operador, esse aparelho tem que estar acoplado nele. Tá? Aí tem a situação que eu já passei para os senhores, da questão do chefe de socorro pode estar ali com o celular online, verificando questão de alarmes e tal. Ele vai estar vendo ali pelo aplicativo o que está acontecendo com o operador. Lógico que eu não posso... Esse aparelho ele tem esse tipo de software. Nem todos os aparelhos têm. Se o que você tem na sua unidade tiver esse tipo, é muito bom, é muito prático de ser usado. Então, nesta aula falamos sobre alguns conceitos básicos importantes ao entendimento sobre a detecção de gases, os riscos, aparelhos detectores, sempre com ênfase no aparelho que hoje é mais utilizado, o Altair 4XR, sobre sensores e alguns procedimentos a serem realizados no dia a dia. Ao final da apresentação eu deixo o meu contato, meu WhatsApp, para quem tiver algum questionamento ou alguma dúvida, pode entrar em contato, eu estou à disposição. Obrigado.